Bem, olá. Queria agradecer estar aqui com vocês hoje, a oportunidade de estar discutindo a cirurgia cardíaca na mulher. Meu nome é Alexandre Siciliano, eu sou cirurgião cardíaco. A mudança no comportamento da sociedade, associada à mudança da percepção da mulher no seu posicionamento dentro da família, vem expondo as mulheres a fatores de risco tradicionalmente relacionados ao sexo masculino. Por exemplo, a obesidade hoje já compromete um número de mulheres maior do que o número de homens. E 22,7% das mulheres brasileiras são obesas. A revolução feminista das décadas de 60 e 70 alavancaram o uso de tabaco no sexo feminino. E a exposição das mulheres ao tabaco ela é um pouco diferente da exposição dos homens. Parece que o metabolismo das substâncias nocivas é muito mais rápido na mulher e a sua utilização em demasia causa danos hoje, por exemplo, comprometendo a incidência de tumores tradicionalmente relacionados ao uso de tabaco, como o pulmão, mais frequentemente causando mortes nas mulheres do que o próprio câncer de colo de útero. Apesar de ainda haver disparidades entre homens e mulheres, nesse momento, no Brasil, a gente percebe um incremento do número de mulheres que chefiam lares. E na última década, de 95 a 2015, houve um incremento de 23% para 40% das mulheres que são chefes de lares e lideram suas famílias. Esse fato ajuda a justificar, em parte pelo menos, a menor disposição para atividades físicas regulares nas mulheres. E apenas 30%, dados de 2014, das mulheres no Brasil fazem exercícios físicos regulares. Essa dupla jornada de trabalho tem um impacto enorme na saúde da mulher. E como exemplo aqui, nós podemos perceber que não são os cânceres normalmente relacionados ao sexo feminino a maior causa de mortalidade entre as mulheres. As doenças do aparelho cardiocirculatório hoje são a principal causa de morte nas mulheres. Uma em cada 3 mulheres vão morrer de infarto ou de acidente vascular cerebral no Brasil. Uma ideia comparativa é que 1 em 30 mulheres morrem no Brasil hoje relacionadas ao câncer de mama. Esse fato, ele de fato não é muito prevalente na percepção da sociedade em geral, nem das mulheres, que passam agora a ficar expostas aos fatores de risco silenciosos, como o sedentarismo, como o uso de tabaco, como a pressão arterial elevada. Existem alguns fatores de risco que não são tradicionais para a sociedade, mas que se comprometem especificamente ao sexo feminino. Além da redução do estrogênio, que é um hormônio tipicamente feminino, a partir dos 55 anos de idade, a gente tem o uso de pílulas anticoncepcionais, a menopausa e a reposição hormonal como fatores de risco relacionados especificamente ao sexo feminino. Além disso, a depressão ela é mais prevalente entre as mulheres, comprometendo 2:1 em relação aos homens, também é uma forma ou um fator de risco que agrava as doenças do sistema cardiocirculatório. E dessa forma, porque os corações dos homens e das mulheres são diferentes, a percepção dos sintomas das doenças do aparelho circulatório são diferentes nas mulheres. Em geral, são sintomas atípicos, que se manifestam como cansaço, falta de ar, mal-estar, dor no estômago, eventualmente alguma dificuldade para respirar. Diferente daqueles sintomas tradicionais que comprometem um homem de dor no peito, aperto, as mulheres se apresentam de forma diferente. E é por isso que em 67% das vezes a primeira manifestação da doença é morte. Então a morte súbita acontece entre as mulheres como a primeira manifestação da doença cardiovascular. 40% das mulheres que têm infarto agudo do miocárdio, elas falecem. Ele é fatal de forma mais prevalente nas mulheres do que entre os homens. A cirurgia cardíaca é uma das formas de tratar esse tipo de doença. E a cirurgia cardíaca requer
uma intervenção que passa pela abertura do tórax, para que a gente possa enxergar essas coronárias, que são as artérias que levam sangue ao coração e dessa forma o fazem funcionar de forma adequada, que são obstruídas de diversas localizações e que a cirurgia permite a utilização de vasos de outros lugares do corpo, como veias safenas da perna, artérias mamárias no tórax, com o intuito de promover o aumento de fluxo de oxigênio naquelas regiões onde a obstrução das coronárias se faz. É um procedimento invasivo, agressivo, que gera um risco 2 vezes maior nas mulheres se comparado aos homens. Esse risco está relacionado a diversos fatores, diversos domínios podem ser levantados, né, desde a cirurgia ser feita ou indicada mais tardiamente por conta daquela manifestação atípica, né, que permite com que esse diagnóstico seja retardado, até fatos constitucionais das mulheres que são menores, que têm artérias mais finas e por isso dificultam a realização da cirurgia. O fato das mulheres serem menores em geral está relacionado a uma maior necessidade de transfusão sanguínea. O fato do coração das mulheres ser diferente do coração dos homens está relacionado a uma associação entre obstruções nas artérias que nós conseguimos enxergar e obstruções nas artérias que nós não conseguimos observar, que é na microcirculação. Não funcionando de forma adequada as pontes quando são feitas, porque lá na microcirculação, bem distalmente, o fluxo, a troca de nutrientes e oxigênio não se faz de forma adequada. Mas existem algumas coisas que esse risco, com a qual esse risco está relacionado, que são estratégias, que é expertise, que é estrutura. E dessa forma, a cirurgia cardíaca ela não deve ser considerada como um procedimento isolado. Ela faz parte de uma estratégia de cuidado, né, que contempla desde a prevenção até efetivamente a sua plena recuperação no pós-operatório. E para as mulheres em particular, a cirurgia cardíaca não deve ser pensada como um cirurgião de excelência. Um centro de excelência tem um impacto muito maior na oportunidade de oferecer resultados assistenciais de desfechos clínicos, de experiência do indivíduo e de utilização de recursos muito superior à que a simples habilidade técnica específica de constituir ou de confeccionar as pontes pode ser feita. Então, a procura por cuidado dentro de um centro de excelência é o melhor caminho para que a gente possa minimizar os riscos associados não só ao desenvolvimento da doença na mulher, mas, sobretudo, as complicações e os desfechos associados com a cirurgia cardíaca. Muito obrigado.